Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Vamos vigiar, né, irmão? Vamos vigiar. O Tagliaferro trouxe uma informação nova para a gente hoje, nesse domingo. Hoje é domingo, eu estou aqui. Já anunciei que Barroso pretende sair do Supremo mais cedo. Já anunciamos que Donald Trump fez um discurso e disse que vai exterminar os cartéis na Venezuela e se prepara, então, para a captura de Nicolás Maduro, inclusive aumentou a oferta, né? E publicou isso tudo em português no site oficial da Casa Branca, mandando um recado direto para o próximo, que será o 9 dedo, né? Assim esperamos. Vamos lá, vamos curtindo, vamos compartilhar. Então, já falei tudo rapidinho para vocês o que nós falamos hoje, né? E mais cedo, e agora nós vamos trazer para vocês a bomba do Tagliaferro, hein? Nós falamos aqui, anunciamos que o assessor do ministro Alexandre de Moraes, o juiz auxiliar, acho que é Rafael, depois eu vou ver o nome dele. Ele saiu do Supremo, minha boca está quase sarada já, né? Olha aqui, ó. Graças a Deus. Olha, ele saiu do Supremo, e aí para onde que ele foi? O que fizeram com esse assessor? O que aconteceu com ele? Para onde ele vai? Será que o Alexandre de Moraes está recuando ou ele está mudando de estratégia? Porque uma pessoa, um psicopata, pessoal, ele é difícil a gente acompanhar. A gente tem que ser psicopata também para poder acompanhar o raciocínio. E como nós não somos, fica difícil entender o que um doido faz com a caneta na mão, né? Então, é por isso que, por exemplo, a polícia se infiltra, né, junto dos criminosos para poder descobrir que o policial, na sua maioria, né, não é bandido. Então ele tem que entender, ele tem que participar ali com a identidade falsa, muitas vezes tudo, para ele entender como aquilo tudo funciona, né? É um trabalho de inteligência e muito bem elaborado pela polícia. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, para você entender o que passa na cabeça do ministro, daquele doido, você tem que falar assim, meu Deus, eu tenho que conviver, eu tenho que ver o que ele faz. E fica difícil também, porque o Tagliaferro ele já disse várias vezes que se ele viu Moraes 2, 3 vezes, foi muito. Você vê, ele fala, já falou várias vezes, porque realmente é um homem esquisito, difícil. E agora ele trouxe uma pancada aí, nós vamos trazer isso tudo para vocês, tá? Sobre a anistia, muita gente me perguntando sobre a anistia. Ah, ele liberou também aqui, ó. Nossa, hoje ele fez um milagre. É, ele liberou um preso do 8 de janeiro aí no velório da mãe. Nossa, ele vai para o céu agora. Moraes libera preso do 8 de janeiro aí em enterro, perdão, no enterro já da mãe, né? O nome dele é Daniel Soares do Nascimento, condenado a 16 anos de prisão, né? O ministro, então, autorizou ele comparecer no sepultamento da mãe. A decisão foi tomada ontem. Moraes determinou que o preso fosse acompanhado por escolta policial durante a cerimônia realizada em Ambu, Guaçu, na região metropolitana de São Paulo. Um abraço aí, pessoal. São Paulo é o estado que mais me assiste, né? Esse dia eu falei que é o estado que mais me assiste, entenderam que é o estado que me assiste só. Não, não. O mundo todo nos assiste. O mundo todo. Graças a vocês, tá? Mas São Paulo, pelo seu tamanho, né, também é o estado que mais me assiste. Mas eu sou apaixonado por todo esse Brasilzão que assiste nós, né? Um beijo para você, muito obrigado por vocês assistirem. Veja bem, vamos então, só para encerrar isso aí, se for para ir para o velório, ele liberou também um advogado esses dias, né? Acho que é Lucas, se não me engano. É Lucas. O cara chegou lá com 10 policiais algemado no velório da avó, se não me engano. Sinceramente, dá vontade de nem ir desse jeito. Dá vontade de nem ir.
Porque você chegar algemado com 10 agentes, todo mundo te olhando. A mãe pediu para dar um abraço no filho lá, no Lucas. É Lucas Linhares o nome dele? Não lembro. Sei que ele é advogado. E não, a mãe não pôde dar um abraço no filho, né? Triste, né? É triste. Vamos lá então, vamos falar então do Tagliaferro, que a gente precisa ficar de olho naquele sem cabelo, porque ele é danado. Olha aqui, ó. Pessoal, só uma correção sobre o meu vídeo anterior. O Rafael ele foi para a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão que Moraes domina por ter sido de lá, de São Paulo. Ele foi para poder fiscalizar e punir, né? A Corregedoria ela tem esse objetivo, juízes de São Paulo. O que será que Moraes quer com isso, né? Por que ele não voltou para a vara dele, e sim para a Corregedoria? Sou um tanto quanto estranho o Rafael e justo para a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo como juiz auxiliar de um corregedor. O que Moraes quer em São Paulo de novo, já que ele domina toda a presidência, todo o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Vamos ficar atento a mais essa manobra feita por essa dupla, né, Moraes e Rafael. Não podemos esquecer e ficar sempre atento a essas manobras e ao que eles estão fazendo. Então, veja bem. Pessoal, só uma correção sobre o meu vídeo anterior. O Rafael... O Tagliaferro, antes, ele já tinha dito que o Moraes manda no Tribunal de Justiça em São Paulo. Né? Tá. Agora, ele está fazendo uma afirmação, categoricamente, que o assessor Rafael, ele saiu, esse cara, Rafael, ele é juiz mesmo, tá, pessoal? Ele não é, apesar de chamar de assessor, mas os assessores dos ministros são juízes, né? Na sua maioria. Eu acho que todos os assessores mesmo são juízes, né? Tem outros que trabalham que não são juízes, mas os assessores mesmo que fazem as petições, né? São juízes. E tem que ser, né? Porque o Moraes escreve tudo errado. Escreveu tudo errado aí, às vezes, aí. Mas vamos lá. Então, ele diz o seguinte, que esse camarada, ele está indo para a corregedoria em São Paulo. Isso é muito grave. Se isso for verdade, acredito que seja. Por quê? A corregedoria, pessoal, o nome diz corrigir. Corrige. Então, se tem uma denúncia de um juiz que cometeu qualquer ilicitude, vai parar na mão do corregedor. Corregedor. E dali vai para o CNJ, que lá no CNJ é que pune o juiz. Que o hack invadiu, né? Aquela história lá da Zambelli, hack, que até hoje ninguém entendeu muito bem, mas tá. Só para vocês entenderem. Então, o corregedor, ele recebe a denúncia, vê se tem fundamento a denúncia e segue para o CNJ. Tá? É assim que funciona. O Tagliaferro está nos dizendo que o assessor dele agora é assessor do corregedor em São Paulo. Isso é grave, tem que tirar esse cara de lá. O Rafael, ele não pode trabalhar lá, não é possível. Por quê? Qualquer denúncia no estado de São Paulo, vai parar na mão do Rafael. Ele é a peneira, como se diz. Ele que vai peneirar se aquela denúncia vai seguir ou não. Logo, os juízes ficarão na mão do ministro Alexandre de Moraes. Né? Ó, tem qualquer coisa ali, mas o meu parceiro segura lá. Não é assim? Meu parceiro segura lá. A polícia também tem o seu corregedor. Você vê a polícia militar, tem um corregedor ali, ó. Ó. O policial aprontou na rua, vai para a mão dele, ele vê se tem e joga para cima. Conselho militar, não é isso? Mesma coisa ali. O que igual que o Tagliaferro falou, o que o Moraes quer na cidade de São Paulo? Nós vimos um recuo grande do Tarcísio de Freitas.
grande. Pessoal, sabe por quê? A anistia mesmo é um. O Tarcísio, ele nem sonha mais em falar em anistia, você viu? Ele fala mais. A última vez que ele falou em anistia, ele falou assim, o que eu tinha de fazer, eu já fiz. É verdade ou é mentira? Pessoal, não é, isso é muito grave. Não é só se o juiz cometeu algum erro. É a troca de favores também. Te dou um exemplo aqui. Um exemplo não concreto. Te dou um exemplo só. O juiz está lá em Sorocaba. Prefeito Rodrigo Manga. Vamos lá. Tem um juiz lá. Aí esse juiz, aí tem o Moraes tem um interesse lá. Vai escutando. Pessoal, é um caso fictício, viu? Pelo amor de Deus. Tá. Esse juiz está lá em São Paulo. Sorocaba é São Paulo. Ó, região São Paulo. O Moraes quer algum favor lá. Esse juiz está lá. O juiz de lá, primeiro piso, que ele é juiz de primeiro grau, ele fala assim: olha, o assessor de Moraes está lá na corregedoria. O Moraes me pediu um favor aqui. Eu vou negar? Deu para vocês entender? É ruim de negar, hein? Sabe por quê? Porque se o juiz não negar, o juiz vai ficar com crédito com o ministro Alexandre de Moraes, porque se aprontar qualquer coisa, o Moraes segura ele. E se o juiz negar, provavelmente o juiz será transferido, punido, e ele pune mesmo, porque o Moraes puniu, você já sabe, mas é bom você repetir, o Esdras, que estava lá no Raja, em Minas, no meio lá da rua, lá daquela avenida lá, no meio da rua não, lá na avenida lá, você sabe o que eu estou falando lá, na época lá, no 8 de janeiro. Ele entrou com uma ação, ele e outro amigo, e o juiz liberou que ele ficasse lá, na lateral lá da rua lá. O Moraes afastou o juiz e multou o Esdras e o amigo dele em 100 mil cada um. Teve um outro juiz esses dias que foi contra alguma decisão, aí o Moraes foi lá e afastou ele também, falou, eu te afasto. Foi até um deputado, foi um deputado, O deputado entrou, ganhou, aí o Moraes anulou a decisão. Ah, porque o Moraes mandou suspender as redes sociais do deputado, foi isso mesmo. Esqueci o nome dele. Você sai de Santa Catarina, o Moraes suspendeu as redes sociais, aí ele entrou com uma ação lá, no estado dele, o juiz de lá mandou devolver as redes sociais, né? Aí o Moraes descobriu, afastou o juiz, bloqueou de novo as redes sociais do cara. Você vê a força desse homem. E agora, com esse camarada que a gente, né, que o Tagliaferro está trazendo, esse cara, de novo, agora, junto do corregedor, é muito perigoso. Vamos ouvir de novo o que ele fala? Isso é muito grave, pessoal. Pessoal, só uma correção sobre o meu vídeo anterior. O Rafael ele foi para a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão que Moraes domina por ter sido de lá, de São Paulo. Ele foi para poder fiscalizar e punir, né, a Corregedoria, ela tem esse objetivo, juízes de São Paulo. O que será que Moraes quer com isso, né? Por que ele não voltou para a vara dele, e sim para a Corregedoria? Sou um tanto quanto estranho o Rafael ir justo para a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo como juiz auxiliar de um corregedor. O que Moraes quer em São Paulo de novo, já que ele domina toda... Juiz auxiliar de um corregedor. Eu vou voltar, hein? Aqui, ó. Juiz auxiliar de um corregedor. O que Moraes quer em São Paulo de novo, já que ele domina toda a presidência, todo o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Vamos ficar atento a mais essa manobra feita por essa dupla, né, Moraes e Rafael. Não podemos esquecer e ficar sempre atento a essas manobras e ao que eles estão fazendo. Viram aí, né? Pessoal, eu falei mais cedo um pouquinho no vídeo que o Barroso, ele disse que votou pela prisão do Lula naquela época com um dor no coração. Eu li uma matéria. E você, peraí que depois dessa eu tenho uma outra pancada para você, não sai não.
Olha o que esse cara fala. Agora eu vou te mostrar um vídeo ele falando, pessoal. Nossos juízes... Vamos supor que eu tivesse votado no presidente Lula. Vamos supor que eu gostasse do presidente Lula. Mas eu sou um juiz. Eu devo mudar a jurisprudência porque eu quero o bem ao réu? Ou o meu papel é aplicar a jurisprudência? E note-se bem que aquele era um momento em que não havia as suspeições que depois vieram a ser levantadas sobre a Lava Jato. E, portanto, eu apliquei ao presidente Lula, com dor no coração, a jurisprudência que eu tinha ajudado a criar. E achei que esse era um dever de integridade que eu tinha com a minha função. E, portanto, não foi um sentimento pessoal, foi o cumprimento de um dever. Acho que eu nunca tinha explicado isso. Chorou, quase chorou de falar que mandou prender o Lula na época, né? 7-4 foi, né? 7-4 ficou a votação, né? Paulinho da Força espera aceno para ter novas reuniões agora, essa semana, sobre anistia, hein? Nós estamos avisando vocês agora aqui. Mais uma mentira, viu, pessoal, que nós temos que... Tá saindo muita mentira, pessoal, muita fofoca em relação a Bolsonaro. O Bolsonaro, Tarcísio, Eduardo, Valdemar da Costa Neto e o Ciro Nogueira. E, assim, como o Bolsonaro não está podendo falar, está saindo muita mentira, nós temos que vir aqui mostrar a verdade, tá? Muitos sites inventando história, querendo jogar direita contra direita. E o nosso inimigo, pessoal, nosso adversário não é direita, pelo amor de Deus. Nosso adversário é a esquerda, né? É a esquerda. Então, parar com essas coisas. Olha o que eu vou te mostrar agora aqui. O Flávio, mais uma vez, tem que vir a público aqui. Ele já veio a público desmentir que o Bolsonaro tinha indicado o Tarcísio. Agora, mais uma vez, ele vem a público aqui, ó. O Flávio tem 37 minutos, ele postou aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ó. Esse pedido nunca chegou a mim. A Bela Megali, ela escreveu o que, ó. Ó. Ele fez um print da Bela, ó. Bolsonaro é aconselhado a escalar o Flávio para conter ações de Eduardo nos Estados Unidos. E aí ele diz aqui, ó, esse pedido nunca chegou a mim. Cristiano Zanin, advogado de Lula em 2016, não há remédio eficaz no Brasil para cessar violações de direitos humanos. Se hoje estamos em uma iminência de provar uma anistia, Eduardo tem papel fundamental nisso. Então, mais uma vez, o senador vem a público, tá? Vem a público para dizer, não, isso é mentira, pelo amor de Deus, né? Então, todo dia tem essa mentiras para lá, por causa de vender matéria, não sei o quê, papapá, oh, meu Deus. Deixa eu falar uma coisa, candidata Jair, o segundo é Messias, o terceiro é Bolsonaro, tá bom? A coisa está caminhando, a liberdade ele já tem, é só ele querer hoje, se o Bolsonaro quiser a liberdade hoje, é só ele aceitar o acordo, assim como foi feito com o Nelson Mandela, né? Eu te solto, mas você não é candidato. Quem assistiu o filme aí, eu aconselho você a assistir o filme de Nelson Mandela para você ver que está acontecendo exatamente igualzinho, né? Igualzinho. A invasão aqui também no Brasil aconteceu igualzinho. Donald Trump ontem descobriu que tinha 274 agentes do FBI envolvidos naquela invasão do 6 de janeiro lá. Aqui também foi descoberto, né? Algumas coisas não está provado, mas ainda em documentos, mas isso vai ser provado também, tá? Então, é não parar, é seguir, meu amigo, é lutar, uma hora a verdade aparece. Você pode ter certeza naquilo que eu estou te falando, tá? É muita mentira envolvida, as pessoas acreditam. Nós temos que estar aqui para a gente falar a verdade, o que está acontecendo no nosso país. E a verdade vai prevalecer e nós vamos vencer com a ajuda dos Estados Unidos. Sempre disse, ajuda dos Estados Unidos. Nosso Congresso não tem força hoje para vencer. Não tem. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês.
o nosso Congresso não tem, e eu te dou provas. Não é que eu estou ficando doido, tá? Um projeto passou aí, pessoal, um projeto passou por 311 votos essa semana. Chegou no Senado, não teve nenhum voto. É a blindagem, né? A PL da blindagem. Hã? E aí? O que você me diz? Não é possível, né? As forças de Brasília, as forças ocultas de Brasília se unem para tentar empurrar um projeto de redução de penas aos presos do 8 de janeiro, mas que mantenha Jair Messias Bolsonaro sufocado e impedido de atuar nas eleições. A Oeste trouxe isso agora. E é o que eu falei para vocês, exatamente isso. Eles querem fazer o efeito Nelson Mandela. Aí, ó. Aí, ó. Nelson Mandela, igualzinho Nelson Mandela. Tá? Eu te solto, mas você não é candidato. E aí? Hã? Mas você não é candidato. Aí, ó, para vocês verem. Nosso foco é anistia, nós vamos lutar até o fim pela anistia. Até o fim. Até o último dia desse recesso. O recesso ali para o dia 22 de dezembro, até o último dia nós vamos lutar por ela. E já falei aqui, vou repetir para você, tá? Eu não acredito em anistia no ano que vem, tá bom? Eu acredito na anistia esse ano, e nós temos que ter ela esse ano. O ano que vem é ano político, e esquece a anistia para o ano que vem, porque também a anistia o ano que vem, as pessoas que estão presas já vão estar no semiaberto, e aí, né? Olha aqui para mim. Deixa eu tentar te explicar. Até 8 anos, por que a anistia o ano que vem não resolve? Porque até 8 anos, a pessoa já entra no semiaberto. A condenação até 8 já é semiaberto. Se eles reduzirem a pena o ano que vem, eles já vão estar no semiaberto, vai dar no mesmo. Não interessa para nós, pessoal. Vai de 14 eu vou colocar 8, vai dar no mesmo. Eles vão estar no semiaberto, não vai mudar nada. Nem para Bolsonaro, nem para eles. Ninguém, não vai valer nada. Isso não vale nada, essa dosimetria. É um lixo. É um lixo. Tá, pessoal? É um lixo. É uma enganação que estão fazendo para vocês. Tá? É uma enganação, é uma mentira. E a população tem que entender isso. Eu já conversei com algumas pessoas que disseram assim: mas vai reduzir, a pessoa já vai ser solta. É justo isso? Nem anistia deveria ter, porque não, a maioria sequer cometeu crime, pelo amor de Deus. Então, pessoal, esse negócio de soltar Bolsonaro, eles estão negociando, por isso que o Figueiredo fala, por isso que o Eduardo fala, estão negociando com meu pai algemado. Não, nós temos que negociar, pessoal, falando de, na mesma, olhando no olho. Como é que eu vou falar para você, você de cabeça baixa, você é algemado, você é preso? Não, você não tem escolha. Né? Você não tem escolha. Agora, quando você negocia de TED a TED, é diferente. Agora, quando você está em desvantagem, você vai negociar como, meu Deus do céu? É como um refém na mão de um bandido, né? Ele negocia porque ele está com poder ali na mão, né? Não é isso? Ele está lá com a pessoa presa, ele está com o ente querido lá. Solta o ente querido lá e vem de TED a TED. Vem para ver o que dá. É isso que estão acontecendo. Sequestraram o que? A liberdade de Bolsonaro, sequestraram a saúde dele, estão dentro de uma casa e ameaçando, falando assim, faz aquilo que nós temos. Né? O que fizeram com o Cid.
É um exemplo claro que fizeram com o Cid. O Moraes, ele ameaçou na audiência, gravado, para você ver a tamanha da crueldade desse homem. Ele ameaçou a filha do cara, a esposa do cara, o pai do cara, olhando na cara dele. Aí eu te pergunto, naquele momento, o Cid, ele estava tete a tete com o Moraes? É claro que não. O Cid já tinha arrumado a sua mala para ficar preso, você sabe, ele já tinha arrumado. Ele voltou lá, porque vazou um áudio, ele voltou lá. Ele voltou lá, quando ele voltou lá, ele já deixou a mala preparada, porque da outra vez ele tinha sido preso já na audiência. Quando ele chegou embaixo, ele foi preso. Aí o Moraes falou bem assim: é melhor você falar, rapaz, porque a sua esposa, a sua filha, o seu pai. Isso pessoal, não é juiz, não pode falar isso. Com todo respeito aqui, eu falo, isso é um linguajar de rua. Isso é um linguajar de pessoas fora da lei. Olha, se você não fizer, o seu filho vai pagar, a sua esposa vai pagar, é o seu onde sua filha trabalha, a sua filha estuda. Quem que faz isso? Escreve aí. Juiz pode fazer isso? Juiz? Ministro? Não, não pode, pessoal. Cada caso é um caso. Fizeram isso com o Cid. Eu estive com o Bolsonaro, conversei com o Bolsonaro pessoalmente sobre o Cid. Eu soube da boca de Bolsonaro. E por que Bolsonaro nunca criticou o Cid, nem vai? Porque ele também sabe. Tá? Um dia, se Bolsonaro permitir, eu vou falar, tá bom? Mas ele não permitiu. Não é que ele não permitiu, é também uma conversa particular minha dele. Mas eu tinha curiosidade sobre o Cid e eu perguntei. Eu perguntei outras coisas também, porque eu fiquei com ele 40 minutos, mas dá para conversar muito com. Mas foi interessante a conversa, tinha muita dúvida que eu tinha e o Bolsonaro me respondeu. Eu pude entender mais ou menos ali a situação do Cid. Mais ou menos eu pude entender. Errou. Mas nós estamos lidando também, pessoal, com pessoas criminosas. A família do Cid sequer está no Brasil. Não sei se você sabe, né? Está fora do país. Porque nós estamos lidando aqui, pessoal, não é com a justiça. Nós estamos lutando no Brasil com a injustiça praticada pela justiça. Vocês estão me entendendo? A justiça, ela, acho que nunca ninguém te falou isso, né? A justiça, ela está, pessoal, praticando a injustiça, né? Exatamente isso. E nós estamos aqui, ó, de braços cruzados, atados. Vamos ver a caminhada, né, que vai ter no dia 7, né? Acho que é terça-feira, é isso? 7/10, acho que é isso. 8, 7, 8 ali em Brasília. E para ver se a anistia, então, seja aprovada, porque o PT foi para a rua, enterraram a PL da dosimetria, levaram esse monte de cantor aí para a rua, né? Que eu nunca ouvi nenhuma música desses cantores. E agora vamos ver se a caminhada da anistia vai resolver para aprovar a anistia. Porque senão, infelizmente, nós temos que aprender com o PT. Nós teríamos que aprender com o PT como dobrar o sistema. Porque o Glauber ficou dentro da Câmara comendo sanduíche e tomando cappuccino, falou que era greve de fome, salvou o mandato dele. Você ouviu falar mais nisso depois? Não. Né? A Carla Zambelli está presa. O Daniel Silveira ficou lá dentro da Câmara, igualzinho o Glauber. Você lembra? O Lira mandou ele descer para ser preso. Lembra disso? E por que não mandaram também o Glauber sair? Não, manteve o mandato. O PT, nós temos que falar aqui, pessoal, porque é verdade, e você sabe, eu já falei 1000 vezes aqui, que essas manifestações não estavam surtindo efeito, e eu falei para vocês aqui e volto a falar. Quantas manifestações nós já fizemos? Quantas horas de ônibus as pessoas viajaram para lá e para cá? Quantas?
sei lá, 50? Não sei, por aí. Então tá. A Débora do batom, nós conseguimos? Não, ela foi condenada. Anistia? Até agora não, nós não conseguimos. Bolsonaro livre? Até agora não, ainda ele está preso. Então, ou seja, com as manifestações a gente não conseguiu bosta nenhuma, perdão da palavra. O PT, sem público, com esses cantores que eu nem sabia mais que estavam vivos ou cantando, subiram em um palanque, sabe-se lá Deus por onde, e eles conseguiram 311 votos na Câmara dos Deputados, chegou no Senado, não teve nenhum voto, nem da direita. Nenhum ao APL que blindava ali os excessos do Supremo Tribunal Federal. O PT foi para a rua uma vez. E com o público, não pode nem considerar o público que a gente coloca na rua. A pergunta que eu faço para você nesse momento, onde que está o erro? Tem um erro aí. Tem um erro. Porque se eu vou para a rua aqui 50, eu vou para a rua 1, e 1 consegue 50 não, eu estou falando 50, eu não sei quantas manifestações foram feitas à direita, mas foi várias. Tem alguma coisa de errado. E é o que está errado, então? Porque quem enterrou a PL não foi o Supremo, foi o Senado que enterrou. Ah, tinha força do Supremo. Tá, mas os senadores são livres. Por que eles não peitaram o STF? E por que teve tanto voto assim na Câmara e nenhum no Senado? Alguma coisa está errado. Agora, vamos agora para a próxima terça-feira, dia 7, né? Acho que é 7, não sei. Tá. A caminhada da anistia. Eu pergunto, vai ter resultado? Vai sair anistia ou não? É a pergunta que eu faço para você. Porque senão nós temos que colocar Leonardo, Chitãozinho Chororó, Gustavo Lima, quem mais aí que apoia o mito aí? Todo mundo em cima do palanque e vamos levar o povo para a rua. Infelizmente é assim, pessoal. Infelizmente é assim. Não tem saída. Nós não, infelizmente eu falo isso com o coração doente, nós não estamos conseguindo com manifestação. E o Malafaia tem que entender isso, Malafaia. E ele fala assim, o nosso artista é você, né? Que o PT levou os artistas, e nós tá. Eu não quero a dor do parto, eu quero o neném. Vocês estão me entendendo aqui? A dor do parto, nós já estamos, pessoal, por muito tempo com essa dor do parto. Cadê o neném? Vocês me entenderam? Cadê o neném? Então, que resolva o problema dessa anistia de uma vez por todas. Muito obrigado, desculpa o desabafo, mas essa é uma verdade que eu falei para vocês. É só vocês olharem quantas manifestações foram feitas de um lado e de outro e os resultados. Nós temos que ver os resultados disso aí. Já falei e repito, Malafaia tem que sentar com a organização ali e traçar novas linhas. É parar? Isso resolve? Resolve. Então para. Então abaixa as portas. Obrigado, fica com Deus.